Começando mais um vídeo aqui no The Information, eu sou o Pedro Bregolini e estamos iniciando mais um conteúdo aqui no nosso Information, no nosso YouTube. Hoje para falarmos um pouquinho sobre o grande campeão do NFL Draft e destacar um pouquinho do porquê os Bears são os grandes campeões do último draft. Então, antes disso, eu já vou pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no nosso site e principalmente, cara, pega esse videozinho e espalhe com todo mundo, ajude o The Information a chegar a mais e mais pessoas, certo, gente? Vamos lá falar um pouquinho então sobre o Chicago Bears, que foi o grande campeão na opinião gigantesca das pessoas e na minha também. Que, cara, foi um draft sensacional. Os Bears atacaram quem precisava, as needs que precisava e ainda contou com a sorte de alguns jogadores caindo para recrutar bons nomes em setores diferentes do seu time. E obviamente a grande escolha da franquia foi a pick número 11, né, depois de subir com uma troca com os Giants, né? Os Giants desceu para 20, os Bears subiu para 11, numa troca que envolveu 4 picks, né, 12 de primeira rodada desse ano, do ano que vem, acabou subindo e pega o segundo melhor QB da classe, um cara que pra mim deveria ter sido a pick 2, né, e acaba indo pros Bears, o QB Justin Fields de Ohio State, um cara que é muito bom, velho, tem um processamento mental, na minha opinião, muito bom. Tem as críticas sobre isso, mas eu discordo. Jogou num sistema que é o mais parecido possível de um sistema profissional lá em Ohio State, né? Talvez o sistema mais complicado de todo o college football, e é um cara que tem uma inteligência de futebol americano muito grande. E o melhor, chega num time que ele não precisa ser o QB1 logo na primeira semana, ele vai ter tempo para sentar no banco, aprender as coisas no ritmo da NFL, etc e tal, então é um aninho de banco. O Andy Dalton deve ser o titular para esse ano, eu faria essa escolha, Andy Dalton esse ano, e deixa a tua joia bruta lá sendo lapidada. O Justin Fields teria sim capacidade para ser titular esse ano, mas poderia sofrer muito e aí tu pode queimar a tua escolha pro futuro. Então tu investiu muito nesse cara. Pô, deixa ele sendo lapidado, deixa ele sendo cuidado, com calma, com o Matt Nagy tendo um QB para chamar de seu. Finalmente ele pega um QB para chamar de seu. Então, pô, cara, é o futuro, tu não pode apressar isso. E os Bears não são um time pra brigar esse ano, é um time pro futuro. E aí outras escolhas mostram isso. Na segunda rodada, a franquia acabou pegando o Tevin Jenkins, jogador que vem de Oklahoma State. Poderia ter saído na primeira rodada tranquilamente, se não fosse algumas cagadas, por exemplo, dos Raiders, né? Então, pega um cara que é violento, agressivo, que assim, vai bater no adversário, cara. Ele é aquele OL parrudo, cara, que não vai deixar passar ninguém. Tem um teto muito alto, tem algumas coisas do seu jogo que precisam serem lapidadas, mas ele chega com o status de proteger o lado cego do Justin Fields durante, sei lá, 10 anos, 15 anos. Se nada de anormal acontecer com os dois, tem potencial para ser uma dupla muito forte de QB e left tackle, cara. São nomes bem interessantes, são jogadores bem interessantes. E os Bears começam a formar essa dupla. Afinal, né, o melhor amigo de um QB não é center, não é tight end, não é running back, não é wide receiver. É o cara que protege o lado cego dele. E nesse caso, o Tevin Jenkins vai chegar e vai ter um papel muito importante nesse aspecto dos Bears. E, cara, acaba nas duas primeiras picks já endereçando o futuro da franquia. E um futuro muito promissor com esses dois nomes, a depender de como o coach Seth trabalhar com eles. Então depois, né, vai ter sua picks lá na quinta rodada e ainda assim com nomes interessantes. Na primeira pick da quinta rodada da franquia, eles conseguiram pegar o Larry Borom, guard de Missouri, então mais nome para o OL. E aí agora vem aqueles projetões de caras que precisam ser muito lapidados e tal. Mas é um projeto bem interessante. É um guard que chega, que pode já mostrar serviços, quem sabe em 2021, a depender da saúde da OL, etc e tal, mas provavelmente chega para ser reserva esse primeiro ano e tem um teto interessante pro lugar onde ele sai no draft e é um cara que pode agregar muito nos Bears no futuro. Só que a melhor pick dessas de late draft, né, de final de draft, é o Das Nilsson, o wide receiver de North Carolina, um cara que é muito interessante. É um cara que não tem um maior piso da história do draft, não tinha nem o maior piso, na minha opinião, desses recebedores que sairiam no final do segundo dia e durante todo o terceiro dia, mas é um cara que tem um teto muito grande, é um cara que é muito interessante, consegue fazer recepções contestadas, é um cara que agrega valor a esse grupo, que pode perder o Allen Robinson no futuro, né? Ele vai jogar com a tag esse ano e pode não permanecer pro ano que vem. Então os Bears pegam um steal, cara. Aqui esse cara, pra mim, eu pegaria ele até no final da terceira rodada, se desse. E esse
cara cai pra quinta rodada e cai no colo dos Bears. Chicago ataca ele com uma forma sublime de se fazer uma pique. Pode ter selecionado, quem sabe, um futuro problema, caso o Allen Robinson decida sair. Talvez ele, cara, mude de ideia, porque os projetos dos Bears agora é bem interessante. Daqui a uns anos, cara, se o Justin Fields der certo, se esse time começar a andar na linha, parar de errar, se o Ryan Pace acertar como acertou esse draft, pô, cara, os Bears podem ser a grande franquia da NFC North, cara, finalmente. Assim como aconteceu na NFC East, com os Patriots sendo destronados, pô, pode acontecer isso na NFC North com os Packers caindo e as outras franquias mexendo e tendo talento. Os Vikings foram muito bem, os Lions fizeram um draft muito interessante e os Packers tiveram o pior draft da divisão pelo segundo ano seguido e pegando um cara na primeira rodada que não é muito bom, mas não é assunto para agora, o assunto é o Chicago Bears, que começa a montar um projeto muito interessante de time. Fazia tempo que o draft dos Bears não era tão bom quanto, talvez nunca tivesse tido um draft tão bom. Pega um QB que possivelmente é o cara com mais talento na história da franquia na posição de QB. Independente do se o que fizer em campo ou não, como talento, como prospecto, o Justin Fields, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é o melhor QB da história desse time se tudo der certo. Ele tem potencial para isso. E a gente já falava isso sobre o Mac Jones, que o Mac Jones tinha potencial para ser o maior QB da história da franquia. Imagina o Justin Fields, então, que é 1000 vezes melhor do que o Mac Jones. Então, assim, a gente tá vendo um Bears bem interessante se mudando pro futuro. Claro, acertar só nesse draft não vai fazer isso acontecer. Tem que lapidar, tem que ter calma, não pode forçar o seu QB. Deixa esses nomes que vieram no final do draft, pô, lapida eles com calma, não precisa botar alguém jogar logo no primeiro ano, vai dando rodagem, vai dando experiência, como por exemplo, pro caso do Nilson, pô, põe ele jogar, deixa o cara indo lapidando, quem veio pra lá ele vai com calma, não precisa forçar logo e pôr uma grande responsabilidade, o time não é pra esse ano, o time é pro futuro. E se acertar no draft do ano que vem, começar a fazer boas free agents e começar a acertar na parte fora do campo, como foi nesse draft, os Bears são um time bem interessante. Porque a principal peça pro futuro eles têm. Basta saber se eles vão conseguir lapidar e deixar que ela se desenvolva como todo mundo espera para ter um sucesso no mundo da NFL. Certo, pessoas? Enfim, esse era o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pô, comenta aí se discorda, se concorda, espalhe o vídeo, ajude a gente a chegar a mais pessoas. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!